Bom dia, galera do sétimo ano. A gente está aqui com mais uma aula de espanhol online, ok? E na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre o chamado pretérito perfeito simples, ou também conhecido como pretérito perfeito indefinido, ok? Na aula passada, a gente viu o pretérito imperfeito. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o pretérito perfeito, que em espanhol seria o pretérito perfecto ou simple, ou indefinido. Então, a nossa aula de hoje está baseada na página 352, ok? Do livro de vocês. Na verdade, essa página começa com um textinho chamado En las vacaciones de invierno, que seria nas férias de verão. Eu vou mandar esse texto traduzido para vocês possam responder as questões referentes ao texto, beleza? Vou mandar por escrito lá no grupo. Logo abaixo, na mesma página 352, depois das perguntas do texto, a gente vai ver um pouquinho sobre os usos do chamado pretérito perfeito. Então, aqui diz: este tempo verbal expressa o desenvolvimento de uma ação terminada, no momento em que se encontra o falante, podendo mediar um período maior ou menor de tempo entre o momento em que se realizou a ação e o presente de quem fala. Então, por outro lado, o chamado pretérito imperfeito fala de uma ação que começou e talvez esteja acontecendo, o pretérito perfeito, ele tem esse nome perfeito justamente porque ele expressa uma ação terminada, ou seja, como ele disse aqui, terminada no momento em que se encontra o falante, podendo mediar em um período maior ou menor de tempo, no momento em que se realizou a ação e o presente de quem fala, mas geralmente expressa uma ação já terminada. Okay? Aí ele dá um exemplo lá na página 353, ele diz, comprei um coche el año passado, ou seja, comprei um carro no ano passado. Comprou, você não, hoje no presente você não compra mais, não está dizendo que você, nada dá a entender que você ainda compra, ok? Então, a gente tem geralmente essa terminação e I, ok? Para essa ação terminada. E vocês podem observar que algumas dessas frases podem vir com algumas expressões expressando passado. A gente vai ver alguns aí, advérbios de passado, ontem, anteontem, ano passado, mês passado, ok? Aí, logo abaixo tem um exemplo que diz: ayer salí com mi padre, ou seja, ontem saí com meu pai. Então, a gente tem a palavra ayer expressando passado, salí, ou seja, você saiu, hoje você já não está saindo mais, então é uma ação terminada. Aí ele diz aqui, outros exemplos de marcadores temporais. Como eu disse para vocês, podem vir esses marcadores temporais na frase, como ayer, que significa ontem, anteayer, anteontem, la semana passada, na semana passada, el año passado, no ano passado, el año de, no ano de, el mês passado, no mês passado, el siglo passado, ou seja, no século passado, en el invierno passado, no inverno passado. Aí aqui a gente vai ver a conjugação de alguns verbos regulares. Como eu falei para você, eles podem ter terminação e ou i. Exemplo do verbo amar. Amei, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. Comer, comi, comiste, comiu, comimos, comistes, comiram. Salir, que é o verbo sair. Sali, saliste, saliou, salimos, saliste, salieron. Então, essas conjugações, gente, estão na ordem para cada pessoa, ok? Eu, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, ellas, ustedes. Estão, respectivamente, nessas conjugações, ok? Então, caso vocês tenham alguma dificuldade com relação à conjugação dos verbos, só vocês olharem essa tabela e seguirem a mesma conjugação, ok? Logo depois, a gente tem o chamado vocabulário sobre as estações del año, ou seja, vocabulário sobre as estações do ano, na página 353 mesmo. Aí ele fala sobre cada uma delas, que é el invierno, o inverno, abaixo, la primavera, que seria a primavera, el verano, o verão, e por último, el otoño, outono. Então, essas são as estações do ano em espanhol. Aí, na página 355, tem uma música, ok? Que se chama Las Estaciones. Daí, ele até diz: te sugerimos esta canção inspirada nas estações do ano, que eu posso mandar para vocês também traduzidos, para que vocês possam entender um pouquinho melhor.
E aqui eu deixo para vocês os exercícios na página 355, ok? Começa lá, questão 1. Ele pede aí, ó, o pretérito indefinido expressa o quê? Então ele quer saber aí, o que ele expressa? Pretérito indefinido, gente, é a mesma coisa que pretérito perfeito, ok? Então vocês podem conhecer como pretérito perfeito simples ou indefinido. Ele quer saber o que ele expressa. A gente já viu lá no início da explicação. Aí você vai marcar a resposta correta. Questão 2. Pede para você completar com o verbo adequado na frase. Ele deu a frase, ó, ayer, ellos, ou seja, ontem, eles. Aí vocês vão marcar o verbo corretamente para mútil, para ellos, na verdade. Aí vocês vão ver o passado aí perfeito do verbo trabalhar para eles e vão marcar a resposta correta. Questão 3. Complete as frases com os términos adequados do quadro, sem repetir nenhum. Então, aí ele deu algumas palavras aí, ok? Por exemplo, follaje, mariposas, nido, cometas, huevos, ardillas, pollitos, erizos. Eu vou mandar todas essas palavras para vocês traduzidas, ok? Vou deixar junto com os textos, eu vou mandar lá. Palavras da questão 3, para vocês poderem completar as frases corretamente, ok? Então, vocês vão olhar o contexto das frases e vão completar as palavras aí. Na questão 4, ele pede para você marcar no quadro os advérbios ou locuções adverbiais que vêm acompanhando o chamado pretérito indefinido ou perfeito. Então, aí vocês vão só marcar, ok? Você pode circular, sublinhar, somente aqueles que vêm acompanhando o pretérito indefinido, ou seja, aqueles que eu falei para vocês que expressa uma marca temporal passada. 5. Complete com os verbos regulares no indefinido, ou seja, no pretérito perfeito ou pretérito indefinido. Aí, entre parênteses, ele deixou os verbos para vocês. Daí vocês vão olhar para cada pessoa e vão conjugar no pretérito perfeito. Logo abaixo nós temos um textinho que ele pede para vocês fazerem para lerem, para fazer as questões de 6 a número 10, que eu vou mandar traduzido para vocês, ok? E daí depois ele vem com questões sobre o texto. Aí na número 6 ele pergunta: a expressão havia uma vez anuncia que? O que essa expressão anuncia? Vocês vão marcar. Questão 7. A crítica das pessoas do primeiro povo por onde passou a família com o burro se refere ao fato de que, depois de vocês lerem o texto traduzido, vocês vão marcar sobre ao fato de que se refere. Questão 8. A forma le da expressão van a partir-lhe la columna, ou seja, vão partir-lhe a coluna, do 6º parágrafo se refere a quem? Esse le, vão partir a coluna de quem? Vocês vão olhar, vão marcar quem se refere. Questão 9. Na frase "y será difícil que encuentres alguien a quien le conformen tus actitudes", no último parágrafo se compreende que, então essa frase significa: "e será difícil que tu encontres alguém a quem lhe conforme suas atitudes". Então, o que essa expressão dá para compreender dessa expressão? Vocês vão marcar. Questão 10. No final, se entende que o conto da tradição oral marca que cada pessoa deve o quê? Aí vocês vão analisar e vão marcar também, ok? Aí na questão 11, ele quer saber, ó, complete com o verbo adequado na frase anteayer, ou seja, anteontem, eu, de ler um livro de Galeano. Então vocês vão marcar a conjugação correta do verbo terminar para eu aí no passado. 12. Complete com o verbo adequado na frase anoche ellas o quê? Como seria o passado de bailar para ellas? 13. A forma correta de conjugar o verbo partir em pretérito indefinido de indicativo es. Vocês vão marcar, como eu disse. Qualquer dúvida, olhem lá naquela tabelinha para vocês terem uma noção da conjugação dos verbos e marca aqui. 14.
A terceira pessoa do plural de vender no pretérito indefinido de indicativo é. Terceira pessoa do plural, gente, quem é? Ellos, ellas ou ustedes. Como é que eu conjugo o verbo vender para ellos, ellas ou ustedes? Aí vocês vão marcar. Questão 15. Tem outro textinho aí. Terremoto em Chile 2010. Ok? Para vocês responderem as questões seguintes. Eu vou mandar também traduzido para vocês esse texto, beleza? Aí ele diz, completa no pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido do indicativo os verbos destacados no infinitivo que aparecem no texto com a sequência correta. Ok? Então, a gente pode observar aí no texto alguns verbos que na verdade não tá marcado, mas aqui na questão já fala sobre eles, ok? Aí vocês vão marcar a forma correta desses verbos conjugados aí. Questão 16. Construa frases com as palavras do quadro. Não é necessário seguir uma ordem, mas tem que colocar todas as pessoas e os verbos. Então, vocês vão usar com todas as pessoas. Yo, tu, ele, ella, usted, nosotros. Todas as pessoas aí, vocês vão formar uma frase. Vocês vão escolher os verbos, as pessoas vão formar uma frase. Claro, gente, no passado, ok? No pretérito indefinido, chamado pretérito perfeito. Questão 17. Desde há uns meses, Miguel vive em um novo andar. Antes vivia em um muito pequeno. Esse piso seria no sentido de apartamento, ok? Antes ele vivia num muito pequeno e decidiu mudar-se. Então, ordene o que Miguel teve que fazer para mudar de casa. Aí você vai colocar 1, 2, 3, 4 na ordem do que você acha que ele teve que fazer primeiro e sucessivamente as outras coisas para se mudar. Questão 18. Agora escreva as frases colocando elas no pretérito indefinido. As ações de 1, 2, 3, 4 e 9 do Miguel. Então, essas ações 1, 2, 3, 4 e 9, vocês vão escrever a frase colocando elas no pretérito indefinido. Aí nós temos mais um textinho para vocês responderem as questões 19 e 20. Gracias a la vida. Vou mandar traduzido para vocês e vocês vão responder. Questão 19. Medio dos luceros que quando los abro, ou seja, me deu 2 luceros, seriam lanternas, que quando os abri, aí ele diz, a forma verbal sublinhada, ou seja, dio, se refere a uma ação que se pode descrever como que. Então, esse dio seria deu. Então, ela pode descrever como que. Vocês vão analisar e vão marcar. Questão 20. Um verso que evidencia que a autora compartilha as experiências Aí vocês vão analisar também e vão marcar. Ok? Então, depois vou mandar os textinhos traduzidos para vocês. Qualquer dúvida me procurem. Tentem fazer o exercício. Aquilo que vocês tiverem dúvida, palavras, frases, pesquisem também, ok? Porque não tem como eu mandar tudo traduzido. Então, aquilo que vocês não souberem, pesquisa. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Beijo, bons estudos.